renovados no nosso modo de pensar. Ou seja, eu não posso pensar pelo que o mundo diz, eu não posso pensar pelo meu próprio achismo, eu não posso pensar pelo que estão dizendo, eu tenho que pensar pelo que a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Eu tenho que pensar pelo que a palavra de Deus diz, não pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelo que falam. Eu tenho que pelo que a palavra de Deus diz. Como eu falei, vozes vinham até mim. E eu sei que são certas. Porque o inimigo, ele sempre irá nos lembrar do passado. Ele sempre irá nos lembrar do passado. Seja de coisas que você fez e que ainda te machucam, e que ele pode em cima de você, dizendo até que Deus ainda não te perdoou. Ou sendo de algo que você ansiava e que você às vezes ainda tem uma pequena vontade, e ele fica lá, olha, te cutucando, te cutucando, te cutucando, te cutucando, te cutucando, até com que você faça o quê? Ceda. Mas Jesus, ele nos ensina a combater isso. Onde? Em Mateus 4, não vou ler, mas depois vocês podem ler. Em Mateus 4, quando Cristo é tentado, e como ele combate Cristo usa a palavra para combater, né? Tem um versículo que diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro nós temos que nos submeter a Deus. E eu me submeto a Deus fazendo o quê? Declarando Deus. Um versículo que vem querer, sabe, nos condenar. Em Romanos 8:37 diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, pode tentar falar algo porque ele veio para ele de medo, dúvida, autodestrutivos. Ele sempre irá fazer isso conosco. O prazer dele é ver a gente, sabe, com pensamentos condenatórios. O prazer dele é ver a gente a cada dia mais morno, frio, Deus, pensando que já está tudo acabado, pensando que a gente não pode tentar mais nada porque já acabou tudo. Ele tem prazer em ver a gente desta forma. E nós não podemos dar esse gostinho para ele. Por isso, declare sempre a palavra para combater o inimigo, assim como o Senhor Jesus fez. Em Filipenses 4:6-7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede tudo, guardará o coração e a mente de você. Cristo Jesus. Todo entendimento. As coisas ao meu não posso ficar sem a palavra de Deus. Não ansioso. Mas nós não podemos fazer nada. Porque quem está no controle de tudo é o Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Então eu não vou poder acrescentar mais um minuto na minha vida. Eu não vou poder acrescentar mais um minuto ou tirar um minuto daquilo que está me preocupando. Não tem como. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que elevar os meus pensamentos ao Senhor com a oração, com súplica, declarando a palavra de Deus. Eu tenho que apresentar os meus pedidos ao Senhor e deixar que a paz dele, que excede todo o entendimento, me envolva. Não pode fora pegando fogo. As pessoas podem estar tratando da paz que excede todo o entendimento. Guardará o meu coração, guardará a minha mente, porque eu tenho Cristo, porque eu estou em Cristo.
Nós devemos, sabe, ser simples. O ser humano, ele é... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Mas, tipo assim, ele não é simples. É longe disso, né? Ele não é simples. Nós complicamos tudo, nós somos complicados. E Deus, ele é simples. Nós temos que ser simples, nós temos que ser como Cristo. Nós temos que declarar a palavra e crer, pronto. Aí a gente fica complicando tudo. Nós temos que amar, sabe, a simplicidade. Deus falou que é isso e pronto. Eu não vou ficar pensando no que não é. Mas quem é complicado é o inimigo, porque ele fica tentando complicar a nossa vida. Ele fica ali, olha, martelando pensamentos destrutivos na nossa cabeça, dia e noite. Porque até nos sonhos ele nos seta. Tem dias, às vezes, que a gente sonha um sonho assim, bem louco, e tu acorda um sentimento horrível. E você fica assim, meu Deus, o que é isso? Porque são setas. Às vezes ele lança setas de desejos que tu nem sabe. Aí você fica o quê? Com aquele desejo que você nem tinha. Porque foram setas. Por isso que até o instante nós temos que consagrar ao Senhor. E quando acordar, temos que orar ao Senhor. Temos que orar ao Senhor. Não é falta de... florear toda uma oração se por dentro a gente está completamente diferente, não passa nem do teto. Então seja verdadeiro com Deus, Deus ele quer a verdade. Seja verdadeiro, fala, olha, eu não estou conseguindo. Vê esse sonho aqui agora, me destruiu, eu não sei o que eu faço, me ajuda. E ele vai dar na palavra dele, a palavra que vai acalmar o teu coração, que vai trazer paz a você. O Espírito Santo vai começar a ministrar em você. E você vai ver, daqui a pouco você vai estar assim em paz, sem pensar em nada, né? Você tem que falar como Deus, você tem que pensar como Deus. Nós não podemos viver pelos nossos pensamentos, nós temos que viver pelo discernimento do Espírito Santo. E nós só vamos viver pelo discernimento do Espírito Santo se nós começarmos a ter comunhão com Deus. Então o tempo que gastamos naquilo que não nos edifica, afasta a presença de Deus. Deus não irá te abandonar, mas afasta. Por quê? Porque Deus ele poderia estar ministrando algo em você, mas você está dando prioridade para outras coisas, assim como eu fiz no passado. Assim como eu poderia ter aprendido muito mais. Mas o que eu fazia? Eu queria ter o quê? Momentos de lazer. Só que o momento de lazer é um momento de prazer. O prazer, ele é carnal, ele não é espiritual. O prazer, ele não traz felicidade. A felicidade, ela provém de Deus. Então, quando você faz algo que te causa prazer e você fala que você está feliz, não, você não está feliz. Você está sentindo prazer naquilo que você fez. E isso é carnal. Se você parar de fazer aquilo que te traz prazer, você vai ter vontade de fazer mais. Por quê? Porque é uma falsa felicidade. Então, você sempre tem vontade de ter mais, porque você sempre tem que estar alimentando aquele prazer. Quando a felicidade, ela provém do Senhor. Então, quando a felicidade provém do Senhor, é Ele que me dá. Então, não sou eu que alimento, é Ele que me dá. Eu não preciso de estar alimentando aquilo. Ele me dá a felicidade dele. Ele me dá a felicidade dele quando eu fico o quê? Descansando nele. Quando eu estou nele, ele está em mim. Não adianta só eu aceitar Jesus e não ter Jesus. Assim eu não serei modificado, transformado, renovado. Como eu falei lá no início, né? Tudo aquilo que eu ingiro tem o poder, né? De ministrar algo em mim. E antes eu não sabia disso, e é algo muito profundo. E o inimigo, ele nos cega sobre isso. Quando a gente começa a entender e a compreender, olha, para quem acredita na oração em línguas, que não são todos, usa esse poder. Quase ninguém usa o poder que nós temos, que foi algo que o Espírito Santo, né, nos deu. A oração em línguas, se não fosse algo poderoso, não teria acontecido lá em Atos 2. Mas eu sei e respeito quem acredita que ficou lá para Atos, que não é para os dias de hoje. Eu respeito, mas essa não é a crença que eu tenho. Então nós temos que usar o que nós temos. E quando eu fui batizada com o Espírito Santo, e ele começou a me mostrar, e eu comecei a entender a poderosa oração em línguas, eu não sou mais ministrada por músicas, porque o som ele nos ministra, mesmo se você não está ouvindo, mas nós ouvimos. Você pode achar que você não está ouvindo, mas você está ouvindo. E eu aprendi muito sobre isso. Então toda vez que eu estou passando por uma rua, que está tocando uma música, eu começo a orar em línguas.
Mas eu não vou fazer o quê? Não vou querer escandalizar ninguém, né? Porque senão eu vou estar pecando. Então eu faço o quê? Eu deixo sair o som, porque tem que sair o som, mas eu oro baixinho. E ali eu faço o quê? Eu estou me blindando de qualquer coisa que possa estar vindo ao meu redor para tentar me ministrar. E eu tenho feito isso sempre. Por quê? Porque a única coisa que eu quero que ministra a minha vida é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero que o Espírito Santo me ministre em todo o tempo. Nos louvores, na palavra, na oração. Eu não quero que as coisas deste mundo fiquem me ministrando. E para isso eu tenho que me blindar. Se você não é batizado no Espírito Santo, o que você faz? Você ora. Ora. Fala com o Senhor, olha, você está tocando esta canção agora, eu não quero ser ministrado, eu não quero que nem o demônio que está sendo soltado por essas ondas sonoras entre aqui, fique aqui, olha, tagarilando no meu ouvido. Blinda, Senhor, os meus ouvidos, blinda a minha mente, blinda o meu coração. Esteja aqui comigo. Nós temos que usar, mas o que a gente faz? A gente deixa vir um monte de bolota de Satanás de um lado do outro. É de pessoas, é de canção, é de televisão, é disso, é daquilo. E a gente vai sendo, olha, depósito de lixo o tempo todo. A gente vai sendo depósito de lixo. Chegou o momento da gente renovar os nossos pensamentos, da gente renovar a nossa mente, da gente tirar toda a sujeira deste mundo que foi jogada dentro da gente e começar a nos renovar. E foi isso que o Senhor falou comigo. Para terminar, né? Eu não ia me delongar. Para terminar, eu quero ler em 1 Pedro 5, 6 ao 7, que diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Aqui é uma palavra-chave para nós. Para tudo que eu falei aqui, é uma palavra-chave. Para você não mais ser ministrado por aquilo que você nem acha que está sendo, mas que você possa estar sendo. Se humilhe, sabe, perante ao Senhor. Se humilhe, clame a Ele. Deixa com que Ele venha, sabe, ser o Senhor da sua vida. Não fale só da boca para fora, não. Porque quando a gente fala, Senhor, Senhor, Senhor da minha vida, eu faço tudo por Ti. Mas aí vem algo que o Senhor pede de você e você fala, não, Deus, espera isso. Não, Ele não está sendo o Senhor da sua vida. Você não está, sabe, debaixo da poderosa mão de Deus. Você está com um pezinho, talvez, ali e o restante do corpo fora. Eu falo isso por experiência própria. Houve um tempo em que eu falava, Deus, né, eis-me aqui, usa-me. Mas eu estava lá presa mesmo, em coisas que não agradavam a Deus. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque nós temos que falar as coisas em que Deus nos tirou. Eu já fui muito presa em jogos. Não sei se você joga ou se você já jogou, mas quem joga sabe como é. Eu já fui muito presa em jogos. E é sempre assim, uma prisão chama a outra. Eu fui presa em série, eu fui presa em jogos, eu fui presa em doramas. E é sempre assim, é um ciclo. O diabo te deixa ali dentro desse ciclo. Então você sai de um, você, opa, tô liberto. Aí ele vem e te joga outro. Aí você, opa, vou aqui. Aí você sai desse, aí pronto, tô liberta. Aí ele vem e te joga em outro. Pronto, tô aqui. Nós somos libertos mesmo quando nós renunciamos à nossa vontade. Quando nós renunciamos o eu. Quando nós deixamos com que Deus Ele venha nos renovar de dentro para fora. É aí que você vê a verdadeira mudança. É aí que você vê a renovação dos seus pensamentos e da forma com que você tem vivido. Se você está preso no passado, se você está pensando as coisas que aconteceram ou as coisas que ainda pode acontecer, você ainda não foi renovado pelo Senhor. Desde que Deus comece de hoje a te renovar. Não fique preso no que passou, porque você não pode mudar o passado. E não fique preso no que irá acontecer, porque o amanhã não nos pertence. Nós não podemos acrescentar um segundo sequer à nossa vida. Escolha viver o hoje. Escolha viver o agora. E o agora que você está vivendo, viva para Cristo. Sabe? Gaste mais tempo com o Senhor. Não gaste tempo com coisas que não te edificam. Eu era uma pessoa preguiçosa para leitura. Nossa, eu não podia ver um livro na minha frente, dava vontade de unir o livro longe. Não queria. E agora eu estou aqui rodeada de livros. O que eu compro é livros. O que eu mais quero comprar agora são livros. Se alguém me pergunta o que você quer de presente, livros. E
Isso é o quê? É Deus purinho. Porque se fosse a minha vontade, o que eu queria no passado, não seria isso não. Mas o quê? Eu estou gastando tempo com o Senhor. E o tempo que eu estou gastando com Ele, Ele está me mostrando outras portas. Ele está me mostrando, sabe, outros caminhos, outras, sabe, áreas que antes eu não via. Eu não via outras áreas assim. Como que a leitura é bela e linda. Como que eu tenho aprendido com tantos devocionais maravilhosos que tem ministrado. O Senhor tem falado tão profundamente ao meu coração, principalmente no devocional. Fala comigo, Jesus. Que devocional maravilhoso. Deus tem falado tão fortemente comigo. E algo que Ele tem, assim, me ajudado mais ainda é o quê? Na escrita, porque nem isso eu gostava. Então esse devocional Fala Comigo, Jesus, da Mary Chapin. Nossa, tem falado demais comigo. Muito mesmo. Assim, de forma profunda. Porque não é o devocional que fala comigo, é a palavra de Deus que contém nele. Porque cada devocional tem a palavra. E aí eu tô comendo a palavra. E Deus, Ele tem falado comigo e tem me libertado de coisas que eu nem sabia que precisava de libertação, porque é assim que Deus vai fazendo. Quando a gente vai dando lugar para Ele, Ele vai mostrando tudo aquilo. Às vezes, uma pessoa te magoou e você tem que liberar perdão sobre essa pessoa, igual eu tive que fazer recentemente. E eu nem sabia que precisava, mas é assim que Deus faz. E tipo assim, se fosse o antigo eu, é ruim que eu ia querer pedir perdão pra quem me magoou. Olha, não tem lógica. Tem lógica nisso? Não tem. Mas Deus não tem lógica. Deus não é um Deus de lógica. Nós somos seres humanos racionais e que, né? Não, me machucou, eu vou pedir perdão. A pessoa que me machucou que tem que pedir perdão, não é não? Mas não, o que o Espírito Santo faz? Te humilhe ao Senhor. Fica debaixo da poderosa mão dele. Vai lá, pede perdão para aquela pessoa mesmo que te magoou, que te espinhou, que fez algo que você não gostou. E aí você vai lá e pede perdão. Talvez a pessoa vai olhar e não vai falar nada para você. Mas Deus foi lá e te curou em algo que você nem sabia. Isso aconteceu diversas vezes comigo. Eu nem sabia e Deus estava me curando de mágoas do passado, de coisas que aconteceram lá na minha infância. Mas Deus estava me curando e tem me curado. Porque muitas coisas acontecem na nossa infância e a gente já até esqueceu. Mas o nosso coração não. E aí fica trazendo consequências para a nossa vida adulta. Então, quando você dá lugar para o Senhor, Ele renova os seus pensamentos. Ele renova o seu coração. Ele te transforma de dentro para fora. Vai ser aos poucos. Vai ser um processo. Muitas vezes você não vai querer fazer, mas faça. Porque tudo o que Deus manda a gente fazer vai trazer benefício para a nossa vida. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Lance, volto a repetir para terminar. Lance sobre ele, sobre o Senhor, toda a sua depressão, toda a sua doença, toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, toda a sua mágoa, toda a sua frustração, tudo aquilo que tem te aprisionado, o seu vício, sei lá, qualquer coisa. Lance sobre ele. O que você acha? O que Deus falou no teu coração que você tem que lançar sobre ele hoje? Não deixe para amanhã, lance hoje sobre ele. Tudo. Porque ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de mim e ele vai continuar cuidando. Então lance sobre ele e deixe que a paz de Cristo repouse sobre você, a paz que excede todo o entendimento. Amém? Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Foi só uma palavra para nossa reflexão. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por esta palavra, primeiramente, Senhor, para mim, porque eu sei que o Senhor falou fortemente ao meu coração sobre isso. Eu sei, Senhor, que a cada dia eu preciso renovar a minha mente, preciso renovar os meus pensamentos em Ti, Senhor. Não basta somente uma vez. Todos os dias nós temos que nos renovar em Ti, Pai amado. Que essa palavra tenha falado também, Senhor, ao coração dos meus irmãos, assim como falou a mim.
Pai, eu lhe peço que o Senhor possa, Senhor, estar trabalhando no coração de todo aquele que se faz presente aqui e aqueles também que não estão, que precisam, Senhor, de uma renovação e que precisam até de ser resgatados e transformados. Que o Senhor possa estar derramando, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida de cada um que se encontra aqui. Eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. E assim eu agradeço minha rica, linda.